Terminal. Terminal. Aí, ó. Terminal. Tô no terminal aqui. Esse fundo amarelado que tá aí, eu selecionei ele para usar durante as aulas com o projetor, projetando na parede, para criar um alto contraste entre o texto. Deixa eu dar aqui um CD para ir para minha pasta. Entre o texto que aparece dentro do terminal e o fundo. Então eu quis fazer uma coisa com altíssimo contraste, porque no projetor isso aí ficava bom. Eu fiz um teste com várias cores lá e acabei usando isso aí para projetor. Eu vou deixar assim por enquanto, essa cor aí mesmo, tá? Em alto contraste para essa aula. É que tu enxergar isso aqui num monitor LCD é uma coisa, outra coisa é enxergar no projetor. As cores para usar no projetor, elas têm que ter alguns cuidados, porque a visibilidade no monitor é uma e no projetor é outra. E às vezes tem cor que não combina no projetor. Tu olha lá e não consegue enxergar nada, porque fica horrível o contraste. Não funciona bem, né? E eu gosto de usar cor escura no terminal, mas para projetar durante as aulas não dá. Então aí eu botei essa cor clara e pro projetor funciona bem. Mas vou deixar aí pra gente durante essa live aí também. O que eu fiz aqui, tá? Eu tô num terminal, é o console, eu já falei sobre ele nas aulas passadas. Eu tô aqui com o ZSH, que é o meu terminal padrão, eu falei um pouquinho sobre ele, tá? ZSH é o terminal que eu uso, e o Bash é o terminal padrão dos Linux, inclusive no Arch também o Bash é o padrão, mas tu pode trocar, e eu fiz isso, troquei, porque o ZSH tem algumas funcionalidades bem legais. Na aula passada eu mostrei algumas das diferenças ali quando a gente está apertando Tab várias vezes e ele quer completar o que a gente já digitou. O ZSH tem umas facilidades bacanas, legais. Assim. O ZSH tem várias facilidades. Ele tem um canivete suíço, assim, um terminal poderoso, moderno, com recursos que terminais mais antigos não têm. O Bash é uma linha mais conservadora, é um terminal de um estilo dos primórdios do Linux, e ele se mantém, apesar de ele ter evoluído e continuar evoluindo, ele se mantém dentro do padrão do que se espera dele. Tá? Não surge grandes inovações assim no Bash. Né? Tá? E o ZSH é justamente essa inovação aí. Tem tudo que o Bash não tem, o ZSH tem, de recurso a mais. Às vezes tem umas coisas que até atrapalham. Eu ativei um negócio lá, eu pensei, esse aqui tá me atrapalhando, eu desativei. Porque é de tanta coisa que ele tem, né? Ele tem integração com o Git, um monte de script para facilitar a vida, um monte de atalhos padrão que tu pode ativar, tem plugins. É legal, eu gosto muito. Mas ainda assim, esse shell, tá? O shell, que é esse prompt de comando que fica aqui aguardando eu digitar alguma coisa, tem ali aquele cursor pretinho ali, um til, né? Uma setinha, um til e o cursor. Tá? E onde eu digito, ele aparece ali. Isso, tem um programa que captura o meu teclado, e aí quando eu aperto Enter, ele interpreta essa linha toda que eu digitei como um comando e faz o que tem que fazer com esse comando. Tá? Ele interpreta aquilo ali, vê que aquilo ali é uma ordem para executar alguma coisa e ele executa aquilo. Tá? Ou se não é possível executar, ele dá uma mensagem e avisa. Quem tem o trabalho de fazer isso não é essa janela que eu estou aberta aqui do terminal. Tá? Porque eu abri um programa de terminal chamado console, deixa eu dar o zoom. Tá ali, ó, na barra de título está escrito ali, ó, console. Tá? O console é o nome da janela e de alguns outros recursos ligados com essa janela, tipo essa barra de rolagem, que permite eu subir e descer no que já apareceu na tela, que tem abas aqui, isso está tudo ligado ao console. Mas a linha de comando, tá, que fica ali aguardando a gente digitar comandos, isso aí é um outro aplicativo, que é o Shell. A gente chama ele de Shell. E o Shell tem vários tipos. Um deles, como eu falei, e o mais famoso, o padrão, é o Bash. Tá? O Bash é o Shell padrão no Linux. E tem vários outros. Tem o só SH, tá? Que é derivado lá do mundo Unix, mais antigão que o Bash. Bem antigo. Tá? Não se usa mais isso aqui como o Shell. O que se usa mesmo é o Bash. Tá? Aí, mas tem vários. Aí tem o Fish,
Nunca usei, acho que nem está instalado. Cuttlefish. Não, não é isso aí não. Mas que eu conheço, né, e já trabalhei e usei por longo tempo, Bash e o ZSH. ZSH. E como eu troquei nas configurações do meu usuário, quando eu abro um terminal, ele já abre o ZSH, mas eu posso abrir o Bash simplesmente escrevendo aqui no terminal assim, ó, Bash. Se eu escrever Bash, ele vai executar o Bash, ó, tá executando o Bash. E aí, agora, eu estou num outro terminal, que é o terminal do Bash. Então, se eu digitar um comando, digitar ls, quem interpretou esse comando e executa para mim é o Bash, não mais o ZSH agora. Tá? E aí vocês viram, dei Ctrl L para ele limpar a tela, a mesma coisa que clear. Tá? Clear, é a mesma coisa. Ctrl mais o L, a mesma coisa que clear. Aí vocês viram que quando eu digitei Bash e apertei Enter, mudou a linha de comando aqui, apareceu algumas coisas a mais, né? A gente tinha uma setinha, um tio e... O que era lá? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá. É uma setinha, um espaço branco, um tio, e aí esse cursor do teclado ali, um quadradinho, né? Essas três coisas que tem ali. Tá? Vou voltar pro Bash, setinha para cima para lembrar do último comando ali, Bash, Enter. Tá? E aí agora tem uma coisa a mais. A setinha não tem, mas tem o tio. Aí tem uma coisa a mais aqui que é o cifrão. Eu já expliquei numa outra aula o que é o cifrão. Vocês lembram o que é o cifrão? Bom, aí além do cifrão, tem o início aqui, ó, Henrique@anart. Isso aqui é o nome do meu usuário, que está logado nesse momento. O arroba quer dizer no, ou na, ou em. Tá? Do inglês é at. Então, Henrique logado no, aí o nome do computador onde eu estou logado. Tá? Esse aqui é o nome do meu computador. É um trocadilho que eu fiz aí com anarquismo e Arch Linux. Um trocadilho da palavra que eu fiz, né? Esse é o nome que eu dei pro meu computador. Aí, bom, nome do usuário, arroba, o nome da máquina. Isso aqui não parece um e-mail? Sim, tem tudo a ver com e-mail. A forma com que a gente escreve um e-mail, ela deriva exatamente desse tipo de entendimento aqui, tá? Do mundo Unix. A gente se refere a um usuário de um determinado servidor ou de determinada máquina dessa maneira. É o usuário, um arroba e o nome da máquina. Então, quer dizer que no e-mail, aquilo que está depois da arroba é o nome do computador? Sim, é o nome do computador na internet. Então, gmail.com é o nome do servidor da Google, um supercomputador que tem ligado à internet, que quando a gente envia um e-mail para lá, gmail.com, vai para esse servidor e o servidor recebe o e-mail e aí o que o servidor faz? Pega o e-mail e bota na nossa caixa postal. E, se eu tiver um henrique@gmail, que não é o meu e-mail, né, mas se eu tiver, ele vai pegar e o e-mail enviado para lá vai ser colocado na caixa postal do usuário Henrique. Tá? Eu posso baixar agora aqui, dar um comando que eu baixo um servidor de e-mail nesse momento agora aqui e executo ele, e aí um servidor de e-mail vai estará rodando na minha máquina e vocês vão poder enviar e-mail para o meu usuário na minha máquina. E eu vou receber aqui. Tá? Eu não vou fazer isso porque assim não é tão simples quanto digitar um comando, a configuração de um servidor de e-mail. Tem algumas configurações que tem que ser feitas, tá? Mas eu poderia fazer. Só que aí tomaria muito tempo da aula. Ou então eu teria que preparar um pouquinho antes. Tem que instalar, tem que fazer algumas configurações e levantar o serviço. Mas eu também teria que, como eu estou numa rede doméstica, eu teria que fazer configuração lá no meu roteador, para abrir a porta, para poder entrar mensagens. Teria que fazer algumas coisas, né? Então, não vou fazer isso agora, mas daria. E aí vocês poderiam enviar um e-mail lá para henrique@anart. alguma coisa. Eu teria que fazer um domínio ou botar o IP. Teria que fazer alguma coisa. Só Anart, esse domínio aqui, esse nome da máquina, não é um nome válido na internet, porque eu não tenho registrado isso aqui, mas eu teria que ou registrar de alguma maneira num desses negócios de domínio grátis. Tá? Bom, eu tô aqui no Bash, digitei Bash no terminal do Bash. Aí esse tio aqui, já expliquei, ele significa a pasta atual do usuário, e o cifrão, que eu falei que já tinha explicado, falei, você deve lembrar, vocês lembram? O que é o cifrão? Alguém sabe explicar? Eu acho que alguns de vocês devem saber. Quem é que sabe aí o que é o cifrão? Lembram? Não estavam prestando atenção na hora que eu falei isso?
Eu dei uns alt... Ih, rapaz, onde é que eu tô? Deixa eu tirar o zoom. Aqui, deixa eu tirar também a tela cheia. Isso. Vocês aí que estão ainda durante a aula, qual que é? Para que serve o cifrão do terminal? Aí, ó, cifrão. Não lembro, professor. Aqui. O cifrão, ele, no Bash, o ZSH também dá para configurar para ele aparecer, tá? Só que o meu ZSH eu personalizei de maneira que não aparece, mas poderia. O cifrão, que no Bash está configurado para aparecer, está aparecendo aqui por padrão, tá? O cifrão indica o nível de permissão que o meu usuário tem. Tá? Então, se ele é cifrão, indica que o meu usuário é um usuário convencional. Ele não tem poderes de administrador, poder de super usuário. O meu usuário não, basicamente, o meu usuário não é administrador da máquina. Esse usuário que está logado aqui, nesse momento, ele não está com poderes de superusuário, poder de administrador. É isso que o cifrão indica. Se eu quiser ganhar poder de administrador, eu já mostrei isso em outra aula, vou só repetir aqui. Tem mais de uma maneira de fazer, mas uma delas é fazer sudo. Sudo significa SU é de superusuário, é usuário administrador. E do, o verbo em inglês, né? Fazer. E to do, fazer. SU do superusuário, do fazer algo como superusuário. Então a gente pode escrever sudo e o nome de um comando qualquer, tipo sudo rm para remover, e aí um arquivo que só o administrador tenha o nome de um arquivo, né? Sei lá, barra OSR, barra pulse. Não. É lá no ETC que tem os negócios. Barra ETC, a pasta barra ETC é a pasta que tem arquivos de configuração do sistema. Tudo que é arquivo de configuração de tudo que é programa tá aí dentro. Em nível de sistema, tá? Configurações que afetam o sistema todo ou que afetam todos os usuários. Barra etc, barra, aí aqui dentro tem um monte de coisa, ó, apertei tab duas vezes, ele diz, tem 279 possibilidades quando eu apertei tab. Ele diz, tu quer ver todas mesmo? Tem certeza? Normalmente quando tem tantas, a gente não quer ver tantas, tá? Porque não adianta, ele vai botar um monte e vai ser marca a tela. Então eu boto não, tá demais, a gente tem que escrever um pouquinho as iniciais para ele diminuir as possibilidades. Então eu quero ver aqui do Pulse Audio, o sistema de som do Linux. E, ó, eu apertei tab duas vezes, ele listou, tem 4 arquivos, tem o client.conf, o default.pa.old, esses old aqui são backups que eu fiz algum dia. Então, digamos que eu quero remover esse aqui, tá? Default, PA, old. Não faz mal de remover, porque não dá nada. Tá? Botei ali, eu até já desinstalei o Pulse Audio, eu não uso mais, eu estou usando um novo sistema de som que surgiu aí. Para ficar melhor o negócio do meu microfone, e nas férias eu pretendo tocar guitarra, quero tocar com baixa latência. E aí eu troquei o sistema de som, botei um outro aí, que concorre com o Pulse Audio. Substitui o Pulse Audio, uma nova geração. Então, RM, vou remover esse tipo de configuração, não me interessa mais. Só o administrador pode fazer isso. Se eu tentar remover sem a permissão de administrador, ó, ele disse, ó, remover arquivo comum, ele diz protegido contra escrita, não pode escrever, já viu que não pode escrever. Ele diz, não, remove aí, pode remover. Mesmo que seja protegido, remove. Yes, tá? Apertei Y, Enter. E ele diz, não dá para remover o arquivo tal, porque você não tem permissão. Eu vou aproveitar e engatar aqui, porque na aula passada eu falei de permissões. Falei que elas existiam, falei lá do LS, né, que tinha permissões, então eu já vou agora engatar e vou explicar as permissões, tá certo? Eu vou entrar nessa pasta aqui para a gente olhar quais são as permissões. Tá? Vou entrar aqui dentro de barra etc barra pulse. cd barra etc barra pulse. Estou aqui dentro, tá? ls mostra os arquivos, eu quero ver os detalhes dos arquivos, ls menos l. Se eu quiser ver se tem arquivo oculto, ls menos a. Se eu quero ver os arquivos ocultos e detalhes, ls menos la. Tá? Aí, opcionalmente, vocês podem configurar atalhos nos Linux de vocês, chamam alias, ou alias, alias.
Vocês podem criar um alias, que é um apelido de um comando. Então, eu tenho alguns apelidos, tipo LA é um apelido para ls menos LA. Tá? Então, em vez de eu digitar ls menos LA, eu digito no meu Linux, porque esse atalho foi configurado, eu digito apenas LA para ser mais rápido. Tá? Bom, mas aí o que interessa? Tá? Eu tentei apagar o arquivo, era o default PA old. Tentei apagar ele e tinha permissão, não tinha permissão para apagar. Ele falou, está protegido contra escrita, não pode escrever no arquivo, e tu quer apagar mesmo? Eu falei sim, e aí ele tentou apagar e disse, não dá para apagar, não tem jeito, você não tem permissão. Por que eu não tenho permissão? Porque eu estou logado, aqui aparece, eu estou logado como Henrique. Esse é o meu usuário nesse computador. Só que o dono desse arquivo aqui é o usuário root. Quando a gente tem um arquivo que é o usuário root, significa que esse arquivo pertence ao administrador. Normalmente isso é um indicativo de que o arquivo ele pertence ao sistema, é um arquivo de sistema. Tá? E por ser um arquivo de sistema, não é qualquer usuário que vai lá e pode modificar ou apagar, que é o que eu estou tentando fazer, não pode. Tá? Então, ó, essa coluna aqui, que é a terceira, é a coluna do usuário que é dono. Então, o root é o dono. E aqui é o grupo que é dono, que aqui é também root. Então, os dois, o usuário e o grupo, os dois são roots. Que é o usuário administrador da máquina. Se eu quiser apagar isso aqui, eu tenho que ter permissão. Então, de duas uma. Ou eu tenho que logar como root, virar root, aí eu posso. Se eu logar como root, eu vou ter as permissões que o root tem. E onde está escrito quais são as permissões que o root tem? Ou que o usuário root tem, ou que o grupo root tem? Ou onde está escrito a permissão que o meu usuário Henrique tem em relação a isso aqui? Se ele não for nem o usuário que é dono, nem do grupo. Onde está escrito isso? São essas letrinhas que estão aqui. E eu vou aproveitar para falar sobre isso agora, tá? Eu só vou terminar de falar aí do sudo, que eu estava falando, e aí eu vou explicar essas letras aqui, que dizem quem tem permissão e quais são essas permissões, tá? É sobre isso que eu vou falar em seguida. Mas eu quero apagar o arquivo. Então, como é que eu apago? RM. Olha, eu já tinha feito, vou botar a setinha para cima aqui. Setinha. Aí. Tá, o RM e o caminho completo do arquivo, desde a raiz. O barra é a raiz, aí tá dentro da pasta etc, aí tá dentro da pasta pulse, e aí tá o nome do arquivo, que é esse lugar onde eu tô agora aqui, né? Dentro de barra etc, barra pulse, nome do arquivo. Eu já tinha feito esse comando e ele não deu, porque disse que eu não tinha permissão. Para eu poder remover e ganhar permissão, o que eu tenho que fazer é, no início da linha, eu escrevo sudo. Fazer como superusuário. Me tornar superusuário e fazer o quê? RM, remover. Tá? Remover o quê? Isso que está depois da RM. Que ele vai ser interpretado como aquilo que ele é de fato, um arquivo. Tá? O caminho completo do arquivo. Que especifica desde a pasta raiz, aí essa pasta, uma subpasta e o nome do arquivo. É esse arquivo que será apagado. Tem que ter muito cuidado ao usar comando sudo, especialmente com RM, porque, olha, apaga e já era. Vou dar enter aqui. Foi-se. Acabou. Ele não perguntou nada. Não perguntou se eu tinha certeza, nada. Se eu der um ls agora, não tem mais volta. Não foi nem para lixeira. Morreu o arquivo. Tá? Mas aí, acho que uma coisa que chama atenção é que, nesse meu caso aí, eu digitei sudo e ele não pediu a senha de administrador. Lá no Manjaro, quando eu estava usando, ele pedia a senha de administrador. Da maneira que eu configurei o Manjaro, inclusive, ele pedia a minha própria senha para ganhar acesso de administrador. E aqui não pediu. Tá? Foi porque eu fiz uma configuração que, em determinadas circunstâncias, ele não pede a senha. E não pediu. Tá? Ele ganha. Eu fiz configurações lá dentro do sistema do meu Linux, que ele, dependendo do que ele for fazer, ele ganha automaticamente acesso de superusuário sem ter que pedir a senha. E esse foi um caso aí. Mas se não, ele pediria a senha. Deixa eu logar aqui com outro usuário que não esteja no grupo de sudoers.
e aí ele vai pedir a senha e vai dar problema. Deixa eu criar uma nova aba aqui. Aí deixa eu fazer sudo, não, su superuser menos devel. Aí pediu a senha do devel, que eu nem me lembro. Tô digitando, não tá aparecendo nada. Como eu já expliquei, quando a gente digita a senha no terminal, ele não mostra os dígitos, tá? Para que não se possa observar quantos caracteres tem. Deu errado. Quando demora, é porque deu errado. Faz tempo que eu não logo com esse usuário aí. Não. Só mais uma vez. Aleluia, deu certo. Bom, lá no Devel também, eu também já troquei para ZSH, e lá eu tenho, lá como no meu usuário, eu também tenho configurado esse plugin do ZSH, chama ou My ZSH. É um plugin do ZSH. Ele está configurado e ele disse que talvez tenha atualização, então se eu quero atualizar, vou botar IES, que é bem rapidinho. Aí ele baixa da internet umas atualizações ali. Entendeu? Eu achei aqui. Atualizou. Né? Ele baixou aqui, aí ele mostrou dentro de cada arquivo do plugin o que alterou. Tá atualizado. Tá? Ctrl L para limpar a tela. Aí, bom, agora olha só. Who am I? Quem sou eu? Eu estou logado como usuário Devel. Tá? Se eu abrir o bash aqui, em vez do ZSH, apareceu aqui aí o usuário devel @anart. Não ficou colorido porque aí nesse usuário aqui devel eu não fiz configurações do bash para personalizar o bash. Então tá desativado, cores lá tá desativado. Até se eu digitar ls aqui, o ls pelo menos ficou colorido. Pelo menos o ls, mas tem várias coisas que não ficarão coloridas. Deixa eu ver o man ls. O manual também não está colorido. Tem, bom, várias coisas que não estão, porque não configurei para esse usuário, porque eu quase não uso ele, o usuário Devel. Aí o que eu queria mostrar é o seguinte, eu estou agora com o usuário Devel aqui, tá? E o usuário Devel, ele não tem permissão para virar root. Que eu lembre, não. Só se eu fiz, mas claro que não. Aí eu vou tentar fazer aqui um sudo ls para ver se ele vai pedir a senha. Pediu, ó. Tá? Isso que eu queria mostrar, mostrar ele pedindo a senha para poder fazer alguma coisa como superusuário. E ele pediu aqui. Ó, ele diz que está executando como sudo e pede a senha para o usuário DVL virar superusuário e ter permissão daí de fazer o ls como se fosse um superusuário. LS ele está, tanto faz, não precisa de senha, mas como eu botei sudo na frente, ele está pedindo. Aí a senha que eu tenho que botar, a senha do Devel. Foi isso que deu, tá? Ele disse aí que esse usuário aqui, mesmo tendo botado a senha correta, que é a senha do próprio usuário Devel, ele disse, ó, esse usuário Devel não está no arquivo sudoers. Tem um arquivo de configuração do sistema que só o administrador pode editar, que ele consegue dizer quais são os usuários que têm ou não permissão para fazer coisas com o sudo, ou seja, virar superusuário. E o Devel não está nessa lista. Então, como Devel, eu não consigo virar superusuário. Com o usuário Henrique, que eu coloquei lá na lista, aí eu posso executar comandos como superusuário, ou seja, como administrador da máquina. Eu queria mostrar aqui, tanto pedindo a senha quanto negando a permissão de autorização, né, para virar superusuário. E, bom, está demonstrado isso que eu queria demonstrar em relação a essa permissão aí. Voltei aqui para outra aba, onde é que eu estava com o usuário Henrique, onde eu fiz lá o sudo rm e ele não me perguntou nada, então, como eu disse, tem que ter um cuidado grande de usar o sudo, principalmente combinado com alguns comandos com potencial destrutivo, que é o caso do rm,
Eu já fiz várias cagadas. Cara, eu perdi a conta de quanta, assim, por distração, porque às vezes tu tá muito cansado, tu já ficou muito tempo trabalhando, quando tá tentando resolver um pepino, que tu já tá, assim, muitas horas trabalhando no sistema e não consegue resolver, às vezes tu faz uma coisa e pau, não prestou atenção, mosqueou, fez bobagem, fez na corrida e nem leu direito o que estava ali. E olha, eu já fiz várias dessas. E algumas foram assim um potencial muito destrutivo. Perdi tipo 1 terabyte de dados, perdi um sistema personal inteiro, tipo, destruiu completamente meu sistema de arquivos a ponto de eu não conseguir recuperar nada lá de dentro. Não com RM, mas com outros comandos também. Porque, bom, eu aprendi uma lição. Quando tu tem que saber o potencial destrutivo do teu comando, do que tu tá digitando, e se ele tem um grande potencial destrutivo, presta atenção antes de dar enter, lê de novo, verifica se realmente é aquilo, pensa se não tem uma maneira menos arriscada de fazer as coisas, quem sabe. Né? Aprendi lições já, mas ainda assim, às vezes eu faço uma cagada. Se acontecesse de eu fazer o RM é remover, seria o deletar, né? Apagar. Se acontecesse de eu fazer um RM de forma distraída e apagar o arquivo errado, porque usei tab para completar e completou um outro nome que não era que eu queria e não vi e dei enter, ou porque, sei lá, fiz uma coisa errada e apaguei o arquivo errado. Às vezes acontece. E aqui no terminal não vai para lixeira, então já era. Se tu não tiver um backup automático daquele arquivo lá e tiver armazenado em outro lugar, ou um backup mesmo que seja manual que tu salvou em outro lugar, já era, não tem daí. Perdeu. Mas aí tem ferramentas que conseguem vasculhar o HD, se tu tiver sorte, tu encontra aquele arquivo que foi apagado. Mas é uma questão de sorte, porque pode não encontrar. Tá? Não faz muito tempo, uns meses atrás, eu apaguei um arquivo mais ou menos desse tipo aí, tive que vasculhar o disco e encontrar lá umas... Acho que foi também um arquivo de configuração, ou foi uma pastinha com os arquivos de alguma coisa de programação, um código que eu tinha feito, eu tinha passado algumas horas fazendo e apaguei sem querer. Não sei, mas foi uma coisa desse tipo aí. Não faz tanto tempo que aconteceu. Eu tive que ir vasculhar o disco. Mas aí não foi tão, pessoal. Foram poucos arquivos, um ou dois, e eu recuperei fácil. Umas 2 horas, no máximo, eu tinha arrumado. Mas tem que ter cuidado, tá? Quando eu faço coisa como sudo. Principalmente como sudo. Aí sobre as permissões, tá? Já falei sobre o sudo, falei nas linhas gerais lá, entra com pede autorização, digita sim ou não, falei do arquivo sudoers, que tu tem que estar, o teu usuário tem que estar autorizado lá para tu poder executar uma coisa como superusuário digitando sudo, senão não consegue. Eu demonstrei isso através do meu outro usuário, que chama Devel. E para logar como Devel, eu voltei lá, estou aqui na aba do Devel. Para logar como Devel, deixa eu apertar Exit para sair. Aí agora eu estou aqui no... como... Da onde que eu saí? Eu saí do Bash. E estou no ZSH como Devel. Tá. Não sei mais o que eu estava falando, porque eu vim aqui no Devel. Mas o Devel, bom, ele não tem permissão de sudo. Se eu tentar fazer uma coisa como sudo, como eu fiz aqui, lembrei porque que eu estou falando. Mas se eu fizer tentar fazer com o usuário Devel algo como administrador, ele, mesmo que eu digite a senha correta, que é a senha do Devel, claro que eu tenho que saber, porque eu estou logado como ele vai dizer, não pode, porque está no sudo. Mas o que eu queria falar é assim, para entrar com o usuário Devel, deixa eu dar um exit de novo, para deslogar do usuário Devel. Então, agora eu não estou mais com o usuário Devel, deixa eu dar um who am I? Estou com o usuário Henrique. Como é que eu troquei de um usuário para outro no terminal? Como é que eu loguei com o usuário Devel, que é um segundo usuário que eu tenho no computador? Esse usuário Devel eu uso para alguns projetos de programação. Devel de desenvolvedor, desenvolvimento.
como é que eu troquei do usuário Henrique para o usuário Devel no terminal? O que eu fiz foi o comando SU, que também é de super usuário, tá? SU de super user. E aí eu coloquei esse hífen aqui e o nome do usuário que eu quero logar. Quero logar com o usuário Devel. Tá? Então, se eu tenho permissão para fazer isso e tenho a senha do Devel, é só eu digitar ela agora aqui, Devel. Pronto, agora eu estou logado, autenticado com o usuário Devel. Tá aí. Eu troquei de usuário no terminal, né? Então agora tudo que é comando que eu digitar, ó, pwd, que pasta eu tô? Tô na pasta home do usuário Devel, não do usuário Henrique. O que tem aqui dentro? ls. Ó, as pastas comuns de usuário, né? Desktop, downloads, música, aquelas vídeos, pasta bem comum, documentos, imagens, as mesmas. E tem aqui uma pasta de backup, eu não faço ideia do que seja. Esse aqui é uma pasta relacionada à programação do ambiente gráfico KDE. Quando eu quero mexer no código, observar como uma coisa funciona, ou tentar pensar numa proposta de correção para algum problema, ou criar uma nova funcionalidade, eu baixo o código-fonte aqui, com algum script que tem aqui relacionado a ele, baixo o código-fonte, compilo, testo, faço alterações, compilo de novo, testo, de repente comunico com os desenvolvedores, tal coisa está acontecendo, já testei isso, já testei aquele outro. É para isso que eu uso esse usuário aqui Devel. Tá? Ou às vezes alguma outra coisa de programação eu posso talvez fazer aqui com o usuário Devel. Vou voltar pro bash do Henrique. Tá aqui. Sobre permissões. Sobre isso que eu estou selecionando aqui, ó. Esse hífen rw. Deixa eu dar mais um, ó. Aí, ó. Hífen rw, hífen r, hífen r, hífen. O que é isso aí, cara? Parece um código, né? Código Morse. Parecendo aqueles barulhos lá. Pip, 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 sabe? Dá pra escrever código Morse com umas coisas assim também, né? Só que código Morse a gente escreve tipo risquinho, bolinha, né? Ou risquinho curto, risquinho longo. Não sei se já viram sobre o código Morse, né? Por aí. Que são essas letras ali? Bom, isso aí são as permissões, como eu já tinha dito, mas como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente interpreta essas permissões? Permissão de escrita, de leitura, execução, quem é dono do arquivo, quem pode fazer o quê? É isso que quer dizer aqui, e eu vou dar exemplos, vou fazer alguns comandos ligados a permissões, tal, tá? A gente vai entrar nesse assunto agora. Permissões de arquivos. Aproveitando que tocamos nesse assunto, vamos entrar nele. Se eu não tivesse digitado sudo, como eu digitei para poder fazer ARM, eu não tinha permissão para apagar. Para poder apagar, eu tive que digitar sudo. Isso aconteceu por causa dessas permissões ali. E essas permissões dizem o quê? Dizem assim, ó, que a primeira letra, o primeiro caractere das permissões, vamos mais um. Aqui, bastante som. Tá. O primeiro, eu dei um ls menos la, tá? Lista detalhada, exibindo inclusive os arquivos ocultos. Aí eu já falei na aula passada o que é o arquivo ponto, o que é o arquivo ponto ponto. Arquivo não, é pasta, né? Porque a pasta ponto significa a pasta atual e a pasta ponto ponto, não é dois pontos, é ponto e outro ponto. A pasta ponto ponto significa a pasta pai da pasta atual. Então, considerando que nesse momento a gente está dentro de /etc /pulse, o ponto é a pasta atual, portanto é a pasta pulse. E o ponto ponto é a pasta pai do pulse, que é o /tc. Tá? Elas ficam ocultas porque iniciam com ponto. Essa aqui, ela inicia com ponto e é só um ponto. Sempre, todas as pastas têm isso aqui. É a pasta atual. E a pasta pai é a pasta atual. Menos a pasta home, a pasta raiz, que não tem. Quer ver? Eu vou abrir uma nova aba e vou para a pasta raiz, cd, pasta raiz. É a pasta pai de todas, né? Tá aqui, o ls são as pastas do sistema.
A pasta raiz é a pasta onde tudo está dentro dela. E aí, ela não está dentro de nada. Mas quem é a pasta pai da pasta raiz? ls menos LA. Aí ele listou todas as pastas, até tem um arquivo oculto aqui. 2018, não faço ideia do que seja. Random Number Seed, semente de um número randômico. Não sei quem criou isso aqui. Em que momento, por quê. Sei lá. Ó, ela se refere a uma pasta ponto ponto, tá? A pasta raiz se refere a uma pasta ponto ponto. Só que a pasta ponto ponto da pasta raiz é ela mesma. Vamos ver aqui, ó. Eu vou entrar na pasta pai da pasta raiz, cd ponto ponto. Ele foi, só que ela própria. A pasta raiz é ela. É a mãe de todas, inclusive de si mesma. O pai de todos é a mãe de todos. Parent. Né? Parent no inglês. Ctrl D, aperta Ctrl e mais o D no terminal, ele fecha o terminal. A mesma coisa que escrever exit. Tá? Ctrl D, ele fecha. Sai. Ou então ele desloga do usuário também. Tá? Ou ele fecha um terminal. Então. Voltei aqui para o meu bash com o usuário Henrique, onde eu estou dentro da pasta Pulse, dentro da pasta etc. E eu estou descrevendo as permissões dos arquivos aqui. E a pasta ponto é uma pasta, e por ser uma pasta, ou seja, um diretório, e esse primeiro risquinho que tem aqui, mas o primeiro caractere, tá, ele se refere ao tipo de arquivo. E aqueles tem alguns tipos especiais, tá? O tipo arquivo comum, o primeiro caractere vai ser só um risco. Um arquivo comum. Qualquer arquivo, um arquivo qualquer que tu salvar, ele vai ser um arquivo comum. Ele é hífen, tá? Aí os arquivos especiais, eles mudam de hífen para alguma letra. Entre as letras possíveis está a letra D de diretório. Todas as pastas que forem listadas, elas vão ter esse D na frente aí. Tá? Por exemplo, se eu listar ls e a pasta home do meu usuário. Tem que botar para exibir os detalhes. ls-la. Não precisava do A, né? Só os detalhes. Tá, agora sim. ls-l, lista detalhada. Ó, eu, por exemplo, pasta vídeos. Aqui. Pasta vídeos. Ela tem essas permissões aqui. E como ela é uma pasta, tem D. Todos eles que tiverem D na frente são pastas. Tá? Esses que aparecem em azul aqui, eles são pastas. Aparece com D na frente, D de diretório. E esse outro aqui, ó, VSXU, ele é um atalho, é um arquivo também do tipo especial, que não é nem hífen, porque ele é especial, ele não é um arquivo comum, e não é D também. Ele é o tipo L, L de link, atalho. VSXU, um atalho, é um arquivo com esse nome aqui, que ele não é um arquivo de verdade, ele é só um atalho, que aponta para um outro arquivo de verdade que existe no meu computador, que é esse aqui, ó, /home, /henrique, local, share, vsxu. Isso aí é uma coisa de máquina virtual, pelo que eu lembro. Nem sei direito, mas acho que é. Esse arquivo ali. Aqui tem um outro, ó, play um Linux Virtual Drives, aponta para uma pasta lá dentro de uma pasta oculta, play um Linux, find prefix. Tem outros atalhos. Tem uma atalho que eu uso bastante diariamente. Essa atalho aqui, aula, é uma pasta da disciplina de programação, onde eu salvo os arquivos que eu escrevo durante a aula. Eu criei esse atalho aqui para ser bem fácil de entrar nessa pasta. Então eu entro ali e salvo. Salvando o arquivo aqui, dentro de aula, na verdade eu estou salvando dentro de home, Henrique, documentos, IFS, disciplinas, programação, aula. Tá? É mais fácil eu salvar ali do que salvar dentro. Toda vez que eu quero salvar um arquivo, eu tenho que entrar aqui. É um atalho também. Então, esses que são atalhos, ele tem um L na frente. Os que são pastas, tem D na frente. Que mais? Que mais que tem em relação a essas letras aí? Deixa eu limpar a tela, tá? Vou dar um ls-la de novo aqui. Que mais que tem de informações, de permissões? Bom, essa primeira aí, então, ela se refere ao tipo. Se é um arquivo comum ou um arquivo especial. Se for especial, tem alguns tipos de valores, os mais importantes são esses que eu já falei, diretório e L de link. Tem alguns outros também, tá? Tem o device, já mostro. Aí
Os próximos caracteres, eles são 9. São 10 no total. O primeiro diz o tipo e os próximos são 9. 9 divididos em 3 partes de 3 cada um. Então tem assim, ó, 1, 2, 3 é um conjunto de permissões. 1, 2, 3, outro conjunto de permissões. E 1, 2, 3 de novo. Como é que é esses conjuntos? O que quer dizer? Tem umas letras que estão se repetindo aí. Por exemplo, o R sempre aparece na linha do R, o W sempre aparece na linha do W. Né? Sempre a mesma ali na coluna. É sempre a mesma letra. Quando tem uma coluna com aquela letra, é sempre a mesma. Ou tem um hífen ou tem aquela letra. E é assim que funciona mesmo. É assim, ó. Presta atenção, vou explicar. O primeiro conjunto de permissões, as três primeiras letrinhas, os 3 primeiros caracteres que tem ali referente à permissão, eles se referem às permissões para o usuário que é dono do arquivo. Cada arquivo tem um dono. E o dono do arquivo terá algumas permissões para com esse arquivo. Tá? Talvez o dono possa ler e escrever no arquivo. Talvez o dono possa ler, escrever e executar o arquivo, como se fosse um executável, como um programa mesmo. Tá? Isso depende da permissão do arquivo. No Windows, o que torna um arquivo executável no Windows? Hoje eu já estou acostumado, porque faz muitos anos que uso Linux, mas na época que eu comecei a experimentar o Linux, isso foi uma coisa que logo no começo, assim, mas que difícil de entender, como é que é isso mesmo? Quer dizer que no Linux qualquer arquivo pode ser executado. Os programas no Linux, eles não têm uma extensão no nome dizendo que aquilo ali é um programa que pode ser executado, é isso mesmo? Que doideira! Eu acho isso maluco. E no Windows, o arquivo executável, em geral, ele tem a extensão .exe, tá? Em geral. E tem alguns outros arquivos lá que às vezes eles são abertos como um programa também no Windows, né? Mas eles podem ser, na verdade, interpretados por algum interpretador. O principal é o .exe, tá? Aí tem, às vezes, algumas coisas relacionadas ao DLL, mas o DLL é uma biblioteca, ele não é bem um executável. Para poder executar uma coisa da DLL, tem que ter um outro programa que chama da DLL, ou um serviço, alguma coisa. Mas se eu quiser abrir um arquivo e executar como um executável no Windows, eu só posso fazer isso se ele for um arquivo com essa extensão, né? O que é a extensão do nome? Os últimos caracteres do nome, a extensão. No Windows é exe, que diz que o arquivo é executável. Quando a gente cria um programa no Windows e de uma linguagem compilada e compila o código-fonte, ele vai gerar um arquivo executável exe, tá? Tem os arquivos no Windows, também tem o arquivo com, que também, o arquivo .com de command é também um arquivo compilado. Não me lembrava disso. É um programa de DOS lá, né? Mas é coisa antiga isso. E no Windows não é, no Linux não é assim. No Linux não depende da extensão. Tu pode pegar um arquivo de Python e executar como se fosse um programa qualquer. Um arquivo de texto. Pega o arquivo de texto e executa ele. Pode executar qualquer coisa. Tá? O único detalhe é que daí o conteúdo do arquivo, o que está dentro do arquivo, tem que direcionar de que forma aquilo ali deve ser executado ou não. Tá? Mas qualquer arquivo pode ser executado no Linux, desde que. O que torna um executável no Linux? Desde que esteja ativada a permissão de execução para aquele arquivo. Tá? Bom, aqui só tem permissão de execução para as pastas que não fazem sentido. Esses arquivos que tem aqui, que estão listados aqui nessa pasta Pulse, eles não são executáveis. Mas a ordem é R, para dizer se é leitura, se tem permissão de leitura ou não. Se tiver permissão de leitura, vai aparecer R aqui. Tá? E W é para dizer se tem permissão de escrita, se pode escrever nesse arquivo. Então, as 3 primeiras letras se referem ao usuário.
O root pode ler o arquivo? Pode, porque tem o R ali. Ele pode escrever no arquivo? Pode, porque tem o W ali. Ele pode executar o arquivo? Não pode, porque no lugar que teria que ter a permissão de execução, que é a letra X, tem um hífen. Então não tem permissão de execução. Nem o usuário que é dono do arquivo, o root, ele não pode executar esse arquivo. E ele não tem essa permissão porque ele não é um arquivo executável. A intenção não é executar esse arquivo, ele é um arquivo de configuração, por isso ele não está com a permissão de executar. Eu tenho aqui no meu usuário, eu vou entrar aqui numa pasta do meu usuário, cd til, tá? E aqui dentro tem uma pasta oculta, cd local, e aqui dentro tem uma pasta bin de binário. Binário se refere no Linux aos arquivos que são executáveis, tá? É uma pasta que eu criei para o meu usuário, onde eu tenho alguns scripts ali, alguns mini programinhas criados ou em Python, ou em Shell Script, ou alguma linguagem de script. Todos eles, acho que nenhum deles é compilado. São vários scripts que eu fui criando aí, de acordo com o tempo, alguns eu nem lembro mais o que é. O que eu uso bastante, eu uso esse gravar tela aqui, quando eu quero gravar uma nova aula, é um script que ele levanta ali vários softwares e configurações para iniciar a gravação da minha tela, tanto da imagem quanto ele captura também o áudio. Tá? E aí esse script ele decide qual é o sistema de som que eu estou usando, para decidir como que ele vai capturar o áudio. Está aparecendo verde porque as permissões estão marcadas como executável. Tá? Aí esses aqui Dynamic e esse Cassette Wallpaper é relacionado ao papel de parede lá da área de trabalho do Plasma. Esse PyCharm aqui é um script que levanta um programa que está instalado numa outra pasta. Esse VLC Cam aqui é um script que abre a minha webcam no VLC, porque quando eu estou gravando aula e eu quero que a câmera fique aparecendo lá no cantinho, eu abro uma tela do VLC e boto ela no cantinho lá, e aí ela fica exibindo a minha câmera durante a gravação. É assim que eu faço, tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia capturar separado a minha tela e capturar separado a minha câmera em arquivos separados, e aí na hora que eu fosse editar o vídeo, eu colocaria, né, a minha câmera. Poderia fazer, ficaria até mais profissional, mas nas gravações que eu fiz até agora, eu fiz desse jeito aí de já colocar a câmera no cantinho ali, porque sei lá por quê, porque eu achei que era mais fácil fazer isso, mas não fica tão profissional, porque aí às vezes eu dou zoom, e aí some a câmera de lá, quando eu dou zoom num canto, some a câmera, mas quebra o galho. Bom, eu quero falar de permissões, tá? Eu só citei alguns. Aí, se eu entrei nessa pasta, til é a pasta do meu usuário, ponto local é uma pasta oculta, porque tem ponto na frente, né? Local é Cara, como é que eu vou explicar o sentido da pasta local? Local é uma pasta que foi criada pelos próprios. Os arquivos ali dentro são criados pelos próprios usuários da máquina. Acho que é mais ou menos isso. Se é um programa que foi instalado, ele foi instalado manualmente não pelo sistema, pelos usuários, né? Tem a ver com isso, tá? E aí, dentro do meu usuário, tem uma pasta para isso, .local. São arquivos criados por mim como usuário ou pelos programas que eu estou executando. E ali dentro eu criei uma pasta bin, binário, onde eu boto esses meus programinhas, mini programinhas ali. Esse print PDF, eu entro numa pasta que tem vários PDFs, escrevo ali, print PDF. Aí ele imprime na impressora que tiver configurada, ele imprime todos os PDFs que tiverem naquela pasta. Então, por exemplo, chega no final do ano, no final de trimestre ou semestre, eu tenho que imprimir um monte de diário para assinar e entregar na secretaria lá do instituto. Eu faço download do sistema, desses monte de PDF que tem lá, de relatório, salvo numa pasta e executo esse programinha aí, print PDF. Ele imprime todas uma vez, né? Não preciso ir no navegador, abrir um, mandar imprimir, fechar, aí eu abro outro, imprime. Não, tá? Eu criei um script para isso. Ele pega PDF e vai jogando lá para a impressora. Esse projetor aqui, esse projetor é um script que eu usava até uso às vezes, quando eu conecto um projetor no meu computador e ele não é detectado adequadamente, ou quando a resolução da tela do monitor está errada, eu quero botar uma resolução mais alta, eu fiz um scriptzinho para aumentar a resolução, botar na resolução máxima.
E aí, se dá algum problema quando é que não funciona direito, eu executo aquele script lá. Mas esse script antigo, não sei se está funcionando, mas porque não foi mais necessário fazer isso. Normalmente funciona de cara. Eu tinha um problema, na verdade, num outro computador que dava mais problema para conectar, mas os drives atuais também estão funcionando bem. Bom, por aí vai, tem vários programas, mas o que eu quero mostrar é ls-l, lista detalhada, listou os arquivos e passos, e aí, olha só, esses arquivos que estão em verdinho aí, todos eles têm a permissão X. E tem a permissão X não só para o meu usuário, Henrique, né, que seria essas 3 permissões aqui, ó. Eu tenho permissão, como usuário Henrique, eu tenho permissão de leitura, de escrita, que é o W, write, e X, execução. Então, o meu usuário, ele pode ler, escrever e executar esse arquivo aqui. Otio view. Não me lembro o que é esses Otio aí que eu botei aí. Isso eu não lembro. Isso daí eu não lembro. Mas, enfim, acho que quase todos eles estão mais ou menos com as mesmas permissões. Esse reiniciar plasma aqui, que não só o meu usuário que tem permissão para executar. E os outros usuários do mesmo grupo, se existissem, mas não existe nenhum outro usuário do mesmo grupo, Henrique, se existissem, eles teriam essas permissões aqui, ou seja, só de leitura. E aí os usuários que não forem nem o meu próprio usuário, ou que não forem o usuário dono do arquivo, e não forem nem do grupo do dono, não são nem o usuário, nem o grupo. Então, quem eles são? Os outros usuários. Qualquer outro usuário vai ter qual permissão? Essas 3 últimas. Então, as primeiras 3 permissões se referem ao usuário que é dono, as 3 próximas permissões se referem ao grupo que está descrito aqui, e as 3 últimas se referem a todos os outros usuários que não forem nem o usuário que é dono, nem o grupo. Todos os outros. Eles vão ter essas permissões aqui. E aí, por exemplo, para o programa, para o script reiniciar Plasma, o meu usuário tem permissão de ler, de escrever, para alterar, né? Ou para remover, para apagar, para renomear, para mover para outra pasta. Eu tenho permissão de escrita, então eu posso fazer essas coisas aí. Modificar o arquivo, né? E tenho permissão de execução. O meu usuário pode fazer qualquer coisa. Agora, os outros, os usuários do grupo, Henrique, se existisse outro, mas não tem, eles teriam permissão apenas de leitura. E porque poderia ser aqui o grupo alunos, né? O usuário de vocês lá no campus é assim. Tem o nome do usuário que vocês usam para logar na máquina lá, e o usuário de vocês está no grupo alunos. Então dá para dizer, o usuário sozinho, ele pode não ter a permissão, mas se o grupo tiver, o grupo alunos tiver, aí tu vai poder fazer algumas coisas. E por último, as 3 últimas permissões é todos os outros usuários, others, outros. Aí eu entrei nessa parte de propósito, BIM, porque aqui todos os arquivos, os programas, eles são executáveis, e aí a permissão X está ativa. Eu posso executar. Como é que eu executo um programa em... Como é que eu executo um programa que tem permissão de executável? É só escrever o nome dele? Deixa eu ver aqui quais desses scripts seria interessante. Desses que tem aqui que eu poderia... Esse IP faixa aqui. IP faixa. Ele pega e exibe uma coisa... Nem lembro o que é esse aqui. Não lembro mais. Não sei nem se funciona, porque acho que é antigo. É alguma informação que ele pega do IP da máquina, que ele pega de alguma maneira e exibe na tela. Ctrl Shift C para copiar. Tá. Se eu só escrever aqui, ó, IP faixa, só o nome do arquivo, sem mais nada, e der Enter, ele não conseguiu, ele nem... Cara, ele executou. Executou mesmo, velho. Só que tá com um bug lá dentro. Deixa eu ver. Dentro do arquivo, deixa eu ver o que tem dentro do arquivo. Cat, para olhar dentro do arquivo, cat, IP faixa. E ele utiliza o comando, ele utiliza mesmo o sec. Ai. Ele falou que deu um problema, que tem uma coisa que não funcionou direito com o sec. E por que isso aconteceu? Ah, rapaz. Eu tenho que passar umas coisas como parâmetro. Acho que é isso. Eu não sei como é que usa esse comando aí.
Nem sei o que faz. Eu não documentei. Escrevi um script que eu não expliquei o que era. Não tem manual. Isso aqui eu devo ter precisado de alguma coisa um dia. Procurei como é que fazia, encontrei na internet, copiei e colei aqui e não expliquei nem para mim. É uma coisa que eu não faço normalmente. Normalmente eu escrevo aqui um comentário dizendo o que faz e de onde eu tirei essa informação. Coloco o link, coloco como comentário, né, um link de onde veio essa informação. Se acontecesse como aconteceu agora aqui, de eu abrir e não fazer ideia do que se trata, eu poder ler e lembrar, né? Agora eu não sei o que é isso aí. O que é o sec? Sec, enter. Sec menos help. Bastante coisa aí do sec. Ele gera uma sequência de números. Aquilo ali é só para fazer um for, tipo um for in range. Lembram lá do Python? É tipo isso. Ele gerou um for. Então pode ser uma coisa que eu escrevi isso aí, rapaz. Pode ser. Putz. Eu achei que era outra coisa, mas pode ser um script que eu escrevi, mas nem me lembro mais. Isso que dá não documentar as coisas, tá aí. Não consigo saber mais o que isso aí tá fazendo. Tá. Deixa assim, era um script. Agora tem que escrever. Rapaz, claro. Se ele é um intervalo de início e fim, tem que só escrever aqui os números. Bora fazer. Opa. IP, faixa, e aí, sei lá, vou botar 10 aqui e 50 para testar. O que ele fez? Travou. O que ele tá fazendo? Eu tô abrindo aqui o gerenciador de arquivos que eu quero ver aquele script ali. O que está acontecendo com ele? IP. Aqui. IP faixa. Ele está aberto ainda. Não está ocupando CPU nenhuma. O que ele está aguardando? Digitar alguma coisa? Poxa. Agora lembrei o que é esse programa aí. Tá. Agora fez sentido. Ele manda. Como é que eu vou fazer para parar isso agora? Tem que matar esse programa aí. Já vamos aproveitar e ver como é que mata um programa. Para matar um programa. Aqui eu tô com o usuário Devel. Tá, Henrique. Para poder matar um programa, a gente tem que usar o comando kill de matar mesmo, né? Porque eu não consegui. Eu dei Ctrl C aqui no terminal e não tá morrendo. O Ctrl C não tá morrendo. O script tá rodando adoidado lá, não para. E, bom, eu quero matar ele. Eu poderia matar por aqui, botão direito, finalizar a tarefa e tal. Mas a gente está trabalhando com terminal, né? Então vamos dar para o terminal. Para matar um programa, a gente tem que encontrar o programa, saber qual é o identificador único dele, que é o Process ID. A gente já viu sobre isso lá no Windows. Vocês devem estar lembrando. Fizeram até aquela tarefa lá do screenshot, né? Que precisava imprimir junto, capturar junto o Process ID. E no Linux, o comando que um dos comandos que lista para a gente o Process ID é o comando ps. Então eu vou digitar aqui ps menos. Não, ps a. Aí ele listou aí todos os programas em execução, tá? Pelo menos no terminal. Aí tem vários SHs aí e tal. E tem aqui o IP faixa. Tá rodando, ó. Tá aqui ele, rodando. E o Process ID, PID, tá ali. Esse é o Process ID do IP faixa. Eu tentei matar ele, não consegui. Vou ter que matar ele. Aí como é que mata? Eu copio esse número, tá? Selecionei aqui, dei duplo clique, selecionei. Aí agora, quando eu for
que quando eu quiser colar ele, eu posso só apertar o botão do meio do mouse no Linux que ele cola. Ó, botão do meio, ele cola. Dei Ctrl C para ele cancelar, mas só para mostrar que dava para colar. Aí, para matar o programa, a gente faz kill de matar, menos, aí qual é o sinal que a gente vai enviar para matar o programa, quase como o calibre que a gente vai usar para dizer que ele tem que morrer. Tá? Porque a gente pode simplesmente pedir para ele, olha, programinha, por favor, eu gostaria muito que você parasse de executar. Você se importaria de fechar, por favor? Aí o programa pode responder, não quero fechar, estou ocupado. Ou o programa vai dizer, já que tu pediu, eu fecho. Tu pode dizer qual é a delicadeza que tu quer que o programa seja finalizado. Pode dizer para ele assim, olha, estou desligando o computador está sendo desligado, se eu fosse tu, fechava. Porque nos próximos segundos tu não vai mais conseguir fazer nada, porque o computador vai ter desligado. Então tem vários tipos de sinais que tu pode enviar para um programa de avisos para fazer com que ele feche. E um deles é o kill-9, que é o matador. Esse aqui, o kill-9, ele finaliza mesmo. Se nada nenhuma alternativa conseguiu matar o programa, o kill-9 sempre vai conseguir. Eu nunca vi, eu acho, um processo que conseguisse sobreviver a isso. Não tem. Kill-9 e aí o número do processo. Vou botar aqui, tá? O PID, Process ID, e aí Enter, e já era. Tá? Se eu der um PS agora, para listar de novo os processos, PS-A, ele não tem mais, ó, aquele IP faixa, estava executando aquele script, com o PID tal ali, ó, ele não aparece mais aqui na lista. Morreu. Já era, foi finalizado. Se eu for aqui no gerenciador de tarefas, se eu tinha digitado ali na IPF de IP faixa, não lista mais nada aqui, porque realmente já morreu, já era. Eu agora lembrei melhor que era aquele script lá. Faz muito tempo que eu usei isso aqui. Esse script, eu fiz um script uma vez que ele enviava ping, sinal de rede. Vocês estão aprendendo redes aí, né? Aprenderam? Sabe o que é um ping? Esse script envia um ping para todos os IPs de uma determinada faixa na rede. Só que eu não me liguei que o que eu teria que ter digitado aqui não era só 10 e 50. Eu tinha que ter digitado aqui, tipo assim, ó, o IP mesmo, 192.168.0.0. Aí no primeiro parâmetro. E depois 192, 168, né? Eu tinha que ter digitado dois IPs. E aí, esse IP faixa que eu fiz aqui, de um IP até o outro, ele ia ficar mandando ping para um, mandando ping para outro, mandando ping, para ver quais desses IPs aqui vão responder na rede. Quais desses endereços de rede possui algum computador ativo que possui aquele IP. É um script que eu fiz para isso. Tá? Provavelmente deve existir script bem melhor que esse aí que está aí, ou até programinhas melhor no Linux, mas por alguma razão, acho que um dia eu quis fazer isso e fiz, tá aí. É isso aí, negócio. Mas eu nem me lembrava mais disso aí, que eu já tinha feito isso aí uma vez na vida. Tá? Mas o propósito é quando eu matei, aí ele, quando eu matei ele, ó a carinha de triste ali que ele fez ali, aquela carinha de triste. Aquela carinha que tá aparecendo ali, do Bash, ela quer dizer que o programa finalizou com um estado de que ele não conseguiu completar a tarefa que ele estava fazendo. Quando o programa morreu, quando ele não finalizou corretamente, deu algum erro, ele retorna um sinal que indica que deu problema. Aí o Bash mostrou, olha, deu zica. Mas não é nada grave, tá? Isso aqui é só um aviso que deu problema. Se eu der um enter agora. Não, rapaz, ele ficou bugado. Ele ficou com a carinha ali, né? Se eu der um ls agora. Tá, Agora o último comando deu certo, o comando ls. Aí a carinha triste sumiu, porque o ls não deu erro nenhum. Sobre permissões. Como é que eu posso fazer para melhorar essa explicação aí das permissões? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguns exemplos do próprio terminal. Senão eu vou abrir um gráfico aí. Tá? Uma tabela, alguma coisa assim, para poder falar melhor sobre permissões. Tá? Aqui, ls menos l, de novo, para listar com permissões.
vou para uma tabelinha, vou pegar um material melhor para falar de permissões, porque só pelo terminal, só o terminal sem um outro material, acho que não, talvez não seja a melhor solução possível para essa explicação aí. Tá? Até porque, assim, ó, aqui eu estou logado como usuário Henrique e estou falando de arquivos que pertencem a Henrique. Mas quando eu quiser falar de arquivos que não pertencem ao meu usuário e etc, né? Deixa eu criar então uma pasta CD. Deixa eu ver, acho que eu tinha uma pasta prática às vezes lá. CD, hífen. Ah, práticas não, mas práticas tem. Práticas, tá, aí. CD práticas, só aqui dentro. Aí vamos ver LS, tá ali, LS menos LA. – 2018, é uma pasta antiga, eu devo ter usado em algum dia na disciplina de práticas. Mas não serve, tá? Vamos olhar aqui, ó. Tem um arquivo ls.txt, o dono, olha aqui, ó, as colunas, o dono do arquivo é o devel, mas o grupo dos, o grupo dono, é que tem o usuário dono e o grupo dono. O usuário proprietário do arquivo e o grupo é associado ao arquivo, grupo proprietário do arquivo. E se o meu usuário for esse que está aqui, eu vou ter essas três permissões. R, W, e esse hífen quer dizer que eu não tenho permissão de executar. Então, eu tenho só permissão de ler e de escrever no arquivo. Se o meu usuário for esse aqui. Mas se o meu usuário não for esse aqui, talvez o meu usuário esteja nesse grupo, Henrique. E, no caso, está. Porque eu sou o usuário Henrique, e o usuário Henrique, ele está no grupo Henrique também. Então, o meu usuário que está nesse grupo, ele vai ter, apesar dele não ser usuário Devel, ele está no grupo Henrique. Então, ele tem essas permissões aqui, que são as permissões do grupo, que são as mesmas, nesse caso aqui são as mesmas, R, W e hífen, permissão de leitura, escrita e não tem permissão para executar. E os outros usuários que não forem nem o Devel e nem pertencerem ao grupo Henrique, eles têm essas três últimas permissões. Permissão de leitura, não tem permissão de escrita e não tem permissão para executar. Como é que modifica a permissão? Tá? Para modificar uma permissão, por exemplo, eu quero tornar esse arquivo teste.txt, quero tornar ele um arquivo executável. Quero dar permissão de execução para o usuário Devel. Tá? Eu quero que o usuário Devel tenha permissão de execução sobre esse teste.txt. Como é que eu escrevo isso? Eu tenho o comando ch mod, de modificar as permissões, e aí a gente escreve qual é a permissão, e por último a gente escreve qual é os arquivos, ou o arquivo, ou os arquivos que receberão a permissão que nós escrevemos aqui. Como é que escreve uma permissão? A gente escreve aquelas letrinhas lá aqui? Não é bem assim, não é escrever tipo isso aqui que está aqui na listagem, né? Não é escrever isso aqui que está aqui com outras letras, não é bem assim não. A maneira tradicional de fazer, a gente vai escrever aqui um número octal, tá? Que pode ser, por exemplo, 777. Esse é o maior número octal possível para descrever aquelas permissões lá, 777. Que quer dizer o quê? O primeiro 7, ele se refere a esse conjunto aqui de três permissões do usuário. O segundo 7 se refere a permissões, aqui se refere às permissões do grupo. E o último 7 se refere às permissões aqui. Esse número, tá, que está aqui, ele vai modificar essas permissões. E qual é o significado de 7? Qual é o significado de 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0? São 8 possíveis combinações. Qual é o significado disso? É que, se a gente for pensar que cada uma das permissões aqui, leitura, escrita e execução, ela pode ser ligada ou desligada, ativo ou inativo, verdadeiro ou falso, 0 ou 1,
onde o 0 é desligado e o 1 é ligado. Nós temos aí, então, por exemplo, nesse caso aqui, RWX, esse caso que está aqui, a permissão que já está ali, ela é assim, ó, o R está ali, ele tem permissão de leitura, tá? Então, ele tem a permissão de leitura ligada. Ah, rapaz, não quero escrever isso aqui no terminal. Eu vou ter que ir por uma tabelinha. Vou abrir aqui o Kate. Não vou criar a tabela eu mesmo, porque aí vai demorar mais tempo na aula. A intenção é acabar logo. Eu vou abrir uma tabela pronta que tem disso aí, tá? Linux. Tô no pro Google. Linux permissões. Pode ser só assim, Linux permissões. Ou Linux permissões de arquivos, talvez seja melhor. Entendendo e configurando permissões de arquivos e pastas. Canal Tech. Vou abrir por enquanto esse aqui, tá? Aqui tem um outro negócio chamado Guia Linux, vou dar uma olhada também. Tá explicando o que é a mesma coisa que eu estava falando ali do R, W, X, né? Tá explicando ali o que é o R, leitura, o W é escrita, o X é execução, o hífen quer dizer que a permissão está desligada, o D na frente quer dizer que é um diretório, eu não sei se ele fala aqui das outras possibilidades de link e outras coisas. E alterando a permissão, aí ele está ensinando primeiro alterar a permissão usando letras, que é um estilo de escrever permissão, mas não é o que eu estou falando lá, eu estou falando usando números octais. Outra forma, aí isso é essa tabelinha aqui que eu queria, tá? Cheguei nela. É o seguinte, ó, o 7 que eu tinha escrito lá, tá? O 7, ele, em binário, o 7 é 1, 1, 1. Então, isso significa que a gente tem leitura ligada, o W ligado e o X ligado também. Permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução. Todas elas ativas. 1, 1, 1. 1 quer dizer ativo, ligado, verdadeiro. Tá? E esse número aqui, binário, com 1, 1, 1, ele quer dizer 7. Então, se eu mudar a permissão, se eu fizer um chmod e colocar 7, isso significa que eu estou dando permissão, tá? 7, que quer dizer ligado, 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 que se aplica a leitura, escrita e execução ligados, tá? Todos eles ativos. Então, se eu der a permissão 777, eu estou dando permissão para o usuário devel, leitura, escrita e execução, para o grupo Henrique, o próximo 7, né? Também leitura, escrita e execução, e por último, os últimos 3 lá, todos os outros usuários, todos os usuários da máquina, puderem logar nessa máquina aí, eles terão esse último conjunto de permissões, que nesse caso aqui, se eu estou colocando 777, o último também vai ter permissão 7. Então é ligado, 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 leitura, escrita e execução também. Então vai ativar todas as permissões, se eu fizer isso aí. Tá? Eu não vou fazer por enquanto, eu vou em vez de dar as permissões, todas elas, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou traduzir as permissões que já estão aqui para número. Então, assim, ó, eu tenho permissão de leitura ligada e tenho permissão de escrita ligada, mas a última dela, a de execução, está desativada. Então é 110. 110, que número que é? É o número que vem antes do 7. Porque o 7 é 111. O número binário que vem antes de 111 é justamente esse. 110 é o 6. Tá? Então a permissão atual que a gente tem aqui para o usuário DVL é 6. Pro grupo é a mesma coisa, também é 6. Só que para os outros usuários, aí não é 6, é diferente. Tá? Qual que é a permissão? A primeira está ligada, que é 1, e as outras duas estão desligadas, 0 e 0. O número 100 é qual número? Em binário,
100 é qual número em decimal ou octal, tanto faz? Vocês lembram? Como é que, lá de fundamentos, vocês fizeram muitas conversões aí, não fizeram? Vão ter que saber fazer agora de novo. Vão precisar lembrar disso aí, tá? Aqui, ó. Aliás, 100, tá? Permissão de leitura ligada, escrita desligada e execução desligada também. 100. O número correspondente é o 4. Então, a permissão que a gente tem atualmente para esse arquivo teste.txt é essa aí. 664 é a permissão atual. Se eu der essa permissão para o arquivo, não vai mudar nada, tá? chmod 664 teste.txt. Rapaz, ele disse que eu nem posso mudar porque o proprietário do arquivo é o Devel e eu não sou o Devel. Aí ele disse que eu não posso mudar. Aí, claro, tudo bem. É que para eu poder fazer alterações desse tipo aí de permissão, onde eu vou mudar as permissões até do dono do arquivo, eu tenho que ser administrador, tá? Só sendo administrador para poder fazer isso aí. Então, bom, para ser administrador, como é que faz? Sudo, só botar na frente aqui, ó, sudo, porque o administrador pode fazer qualquer coisa, né? Enter. Aí tá feito, fez, funcionou. Se eu der um ls-l agora, o -LA, como estava antes, né? O teste.txt não mudou nada, claro, como eu tinha dito, já era 664 antes, já era. Tá? Então, para poder fazer a mudança que não mudava nada, eu tinha que ter permissão do superusuário. Eu ganhei permissão do superusuário, mandei ele trocar, e na verdade ele não trocou nada, porque já era 664. Tá? Mas se eu quiser botar uma outra permissão que não seja essa, 664, digamos, como eu tinha testado antes, né? 777, todas as permissões ligadas. Vamos olhar como é que vai ficar isso aí. Enter. Olha o ls-la como é que ficou. Agora o teste é executável, porque ele ganhou a permissão de execução para todo mundo. Para o usuário que é dono, para o grupo e também para todos os outros usuários. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre permissão de arquivo. Eu vou aproveitar aquele sitezinho que eu entrei ali, porque tem essas tabelas que são interessantes para poder utilizar aqui como complemento, né? Então, assim, ó, eu quando eu vou mudar as permissões, eu escrevo esses 3 dígitos em octal. Aqui está escrito decimal, mas é que pode ser decimal porque é equivalente, né? Decimal e octal, porque só vai até 7 mesmo. Então, em alguns materiais tu vai ouvir que esse número aqui ele está em octal, ou em outros tu vai ver que esse número está em decimal, mas não faz diferença. Porque é sempre de 0 a 7, ele não passa do 7. Então, não muda, tá? Não sei se vocês chegaram a fazer conversão, lá em Fundamentos chegaram a fazer conversão de octal, ou para octal, de decimal para octal. Se chegaram a mexer com isso, eu imagino que sim, mas não também. Vocês aprendem a fazer a conversão de base genérica, né? De qualquer base para qualquer base, não? Sim. Então. Tem os macetes lá, né? Mas a conversão que vocês precisam lembrar daí, nesse caso aqui, pelo menos é a de binário para decimal, ou de decimal para binário. Isso precisa saber, tá? Nem chega a ter que lembrar mesmo da conversão, porque tem a tabela, né? Se tu fizer a tabelinha aqui, ó, 000 é 0, e vai até 1, que é 7. Montar a tabelinha, já está resolvido, tá? Bom, essa é a maneira difícil de fazer. Primeiro eu ensino a maneira difícil, agora é fácil. Tem uma maneira mais fácil de fazer essas permissões aí. Só que me interessa que você saiba as duas. Então, eventualmente, eu vou cobrar as duas em algum momento na vida aí. Mas me interessa que você saiba as duas maneiras. Eu ensinei primeiro a mais difícil, que é essa aí, usando números. Agora, a maneira mais fácil, que é justamente o que esse texto que eu abri aqui, ele ensinava primeiro. Eu até vou botar esse link lá no Moodle para vocês usarem como referência, dar uma olhadinha aqui. A maneira mais fácil é escrever assim, ó, chmod, como está aqui. Aí eu vou escrever uma letra que corresponde para quem eu quero mudar a permissão. Se eu botar só U, eu vou mudar para o usuário.
Se eu botar só G, eu vou mudar para a permissão do grupo. E se eu botar só O, eu vou mudar a permissão dos outros. Quem é U, quem é G e quem é O. A permissão U são as 3 primeiras. Tá? Sem contar o especial ali do D, né? As 3 primeiras é o usuário. As 3 próximas são o grupo. E as 3 últimas são os outros. Então olha só, de novo as letras lá, voltando, é U de usuário, G de grupo e O de outros. Então eu vou escrever chmod. Para quem que eu quero modificar, eu posso escrever ou U, ou G, ou O, ou posso até escrever mais de uma ao mesmo tempo, quero mudar para o usuário e para o grupo. Tá? Ou para o grupo e para outros. Ou eu posso escrever para mudar para todos, que é o U, o G e o O, que é sinônimo, esse Hugo que está aí, usuário, grupos e outros, para mudar a permissão para todo mundo, é sinônimo do A. O A significa todos. Então, em vez de eu escrever U, G e O, se eu quero mudar para todo mundo, eu escrevo apenas A. Tá? Então, ficaria uma coisa assim, ó. Opa. CH, tá com o caps lock ligado? chmod. Para quem que eu quero mudar, ele pode ser só para o usuário, pode ser para o usuário e para o grupo, pode ser para o usuário, para o grupo e para os outros, né? Poderia ser só para os outros, poderia ser para o grupo e para os outros. Primeiro eu escrevo para quem eu quero mudar. Agora, se eu quiser mudar para todo mundo, em vez de escrever para o usuário, para o grupo e para os outros, para o grupo e para os outros, eu escrevo apenas A. A de all, todos. Tá? Então, se eu quiser mudar a permissão para todo mundo, eu escrevo A, e aí agora eu digo qual permissão eu quero acrescentar, ou subtrair, ou definir exatamente igual a ela. Então, aí vem, olha só, aqui tem né, o sinal de mais, que ele acrescenta uma determinada permissão. O menos tira uma determinada permissão. E o igual, ele define de forma idêntica a uma certa permissão. E depois de botar o ou mais para adicionar, ou menos para tirar, ou igual para definir exatamente igual, a gente diz qual é a letrinha que a gente quer botar, ou tirar, ou igualar. Tá? Então fica assim, ó. Aquilo ali que já está, que é para quem, aí depois eu posso botar mais para acrescentar uma permissão. Bom, ele já tem todas as permissões, né? Ele já tem todas as permissões ali. Deixa eu criar um arquivo novo que pertence ao meu usuário que eu não preciso fazer com sudo. Touch, vai criar um touch, de tocar com o dedo, touch. Aí ele cria um arquivo em branco vazio, touch, e o nome do arquivo teste2.txt. Aí ele criou o arquivo ls-la para listar. E o arquivo novo é esse aqui, ó. Acabou de ser criado. Tá aqui o horário que foi criado, acabou de ser criado, quase 5 horas. Já vamos encerrar a aula já. 11 de dezembro e tal. Ele pertence ao meu usuário, que é quem criou o arquivo, ao meu grupo do meu usuário, e ele tem as permissões padrão. Essas permissões padrão, elas vêm configuradas de fábrica com a distribuição. Em geral, as permissões para um arquivo novo, nas várias distribuições, é essa aí que está aí, tá? Quando eu crio um arquivo novo, o próprio usuário que criou, ele tem permissão de leitura e escrita. Tá? E os outros usuários, seja do mesmo grupo ou os outros qualquer, eles têm permissão apenas de leitura. Eles podem abrir o arquivo, mas eles não podem nem alterar nem executar, tá? Só que para pasta, aí os usuários, eles não conseguem entrar na nossa pasta aqui do home do meu usuário, né? Se eles não tiverem, se a gente não der permissão para isso, eles não conseguem entrar aqui. Bom, aí eu criei esse arquivo novo. Por que eu criei esse arquivo novo? Porque eu quero modificar as permissões, tá? Usando as letras ali. Então, de novo, é chmod. Para quem que eu quero dar permissão? Eu quero dar permissão para todo mundo. Para todo, para todo mundo. Eu quero dar mais permissão de escrita, tá? Quero dar permissão de escrita para todo mundo. Ou então, assim, tá? Para todo mundo, eu quero dar permissão de escrita e execução também.
Tá? Para todo mundo eu quero dar permissão de escrita e execução. Todo mundo já tinha permissão de leitura, agora todo mundo vai ter permissão de escrita e também execução. E aí eu escrevo o nome do arquivo ou dos arquivos, pode ser mais de um, separados por espaço. test2, txt, mudei as permissões, ls-la para ver, né? Agora o teste 2 também ficou verdinho, porque também ficou executável. Olha lá os X agora. Tá? Tem o W, todo mundo tem o W e o X agora. Todo mundo. Tá? Porque eu usei o A aqui, de all, todos. Todo mundo ganhou mais permissão de escrita, que é W, e X de execução. Eu acho muito mais fácil escrever assim. Eu gosto de usar essas letras aí, mas se tu se habituar a utilizar os números, e normalmente quem mexe muito com linha de comando em Linux se habitua, fica mais fácil usar os números aí, tá? Porque tu memoriza o que são os códigos ali, né? Ativo, ativo, inativo, e usa. Tá? Para tirar uma permissão, chmod, pode usar número para tirar permissão, ou pode usar para os outros usuários, que não são nem o meu usuário nem do meu grupo, para os outros, eu quero tirar a permissão de escrita. Eu não quero que eles possam, quem eu não sei quem é, eu não quero que possa modificar o arquivo. Então, menos para tirar, W escrita vai tirar a permissão de escrever. Tá? E aí o nome do arquivo, teste2.txt. Se eu der um ls-la agora, o teste 2, os outros, perdeu a permissão de escrita que tinha antes. Ele aqui, antes ele tinha permissão de escrita, aí depois de fazer o comando aqui, ele perdeu a permissão de escrita. Não pode mais escrever no arquivo. E no Windows, como é que adiciona ou remove permissões para os arquivos? Tu vai lá no arquivo com o botão direito em propriedades e em segurança tu consegue fazer alterações, só que assim, as permissões no NTFS, no Windows NTFS, são bem mais complexas do que essas aí, que estão ativas por padrão na maioria dos Linux, tá? Não é só assim o próprio usuário, o grupo e outros. No Windows, a complexidade disso no NTFS pode ser muito maior, e não é só permissão de leitura, escrita e execução, tem várias outras permissões lá, a mais, né? É mais complexo o sistema de permissões, eu acho muito bom o sistema de permissão do Windows, mas essa aqui que está aqui, ela já quebra um galhão, tipo, ela já serve para a maioria das coisas. Se precisar mais do que isso aqui, no Linux, tem que aí ativar, é possível, tá? O Linux suporta os sistemas de permissões tão complexos quanto aqueles que a gente tem no Windows ou mais complexos e elaborados, tá? E com possibilidade de recursos. Porque aí tu pode, assim, para esse usuário eu quero que possa isso, isso, isso. Para aquele outro usuário, tu consegue dizer exatamente para cada usuário. Tem uma granularidade bem mais específica em relação ao que pode e o que não pode e para quem. Tá? Que é padrão no TFS no Windows, mas pode ser ativado também no Linux. Eu nunca fiz eu mesmo de ativar isso, mas eu já usei distribuições que estavam com esse recurso ativo. Eu usei o Fedora uma vez que estava com isso ativo. Eu acho que é padrão no Fedora esse sistema de permissões lá, mas eu não tenho certeza se quando eu usei isso estava ativo porque era padrão ou porque o administrador daquela rede lá havia habilitado isso. Porque era uma rede corporativa, era lá nos laboratórios lá do centro de eventos de Itaipu, na usina hidrelétrica de Itaipu. Eu estava num evento de software livre lá, e aí eu estava numa oficina e usando os computadores com o Linux que tinha lá mesmo, e o sistema de permissões era esse aí, mais elaborado e tal. Foi a única vez que eu mexi, porque depois nunca mais, no Linux eu nunca mais mexi com isso daí, não. Agora, uns dias atrás que eu estava
lendo sobre isso, vendo que se valeria a pena de repente ativar no meu. A princípio parece que não. Tá? Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrar aqui, a aula já andou bastante. Hoje a gente falou de alguns comandos novos, tá? Mas especialmente então sobre essa informação que eu não tinha falado ainda, das permissões de arquivos que são exibidas quando a gente faz uma listagem detalhada, exibindo os detalhes dos arquivos. E aí eu expliquei não apenas o que são essas permissões, tá? Mas também como interpretar elas, tipo, olhando aqui, saber o que isso quer dizer e como alterar essas permissões aqui, tá? Para que as permissões dos arquivos passem a ser outras, tá? Do que aquelas que eram antes, utilizando para isso o comando chmod. Eu não falei ainda sobre como mudar o dono do arquivo ou como mudar o grupo do arquivo, mas a gente pode ver isso aí nas próximas aulas. Ou de repente, bom, o comando, na próxima aula eu reviso, tá? Mas o comando é on de proprietário, de dono do arquivo. Então eu posso mudar o dono de um arquivo usando o chon, e aí eu digo quem será o novo dono. Então, por exemplo, aquele arquivo lá, teste.txt, que pertencia ao Devel, de repente eu quero voltar ele para ser o do usuário Henrique. Então eu digo que o novo dono será o Henrique, tá? O usuário Henrique, e que o arquivo que eu quero mudar é o arquivo teste, teste.txt. Tá? É assim que escreve. Então, chon é o comando que faz mudar o dono on de owner, proprietário. O ch de change owner, mudar o proprietário. Então eu defino que vai ser o usuário Henrique, o novo dono, e isso vai valer para o arquivo teste.txt. Só que para mudar o proprietário, eu só pode mudar o dono do arquivo quem é administrador de máquina. Então tem que colocar sudo na frente. Tá? Sudo, enter. Agora se eu der um ls -la, aquele arquivo lá, o dono, que era Devel, voltou a ser Henrique, o dono. E aí o conjunto de 3 permissões iniciais ali não se referem mais a Devel, e sim ao usuário Henrique. O Devel agora, se o Devel tentar fazer qualquer coisa em relação a esse arquivo, as permissões que vão valer para o Devel em relação a esse arquivo são as 3 últimas, porque ele cai no outros. Tá? Ele não é nem o usuário, nem está no mesmo grupo, então ele cai no outros. Aí, tá? E tem mais detalhes que eu posso falar do chon e tem o chgroup também, que toca o grupo, mas aí eu deixo para a próxima aula. Eu retomo esse comando aqui.